Para ajudar vocês, fiquem inteligentes em Apocalipse, tá? Ajudou? Muito, né? Vai falar sobre o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao tema agora da cruzada. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode estar sentado. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Aleluia. Nós sabemos que aonde Jesus adentrava, algo novo e surpreendente também acontecia. Jesus é o homem das mãos curadas, o homem que deixou a sua glória, desceu, se fez homem, habitou entre nós. Jesus estava na cidade de Creta e ele estava indo para a cidade de Jerusalém. E junto com seus discípulos e uma grande multidão que também o acompanhava e o seguia. Jesus, ele adentra por uma cidade chamada Jericó com seus discípulos e aquela grande multidão também acompanhava ele. Essa multidão é aqueles que vão atrás de Jesus pelo que ele pode fazer, não, porque quem ele é também não. Sim. Porque na verdade nós temos que vir para a igreja buscar Jesus pelo que ele é na nossa vida, não pelo que ele pode fazer na nossa vida. Porque a multidão ela só vai atrás de Jesus pelo que ele pode fazer, não porque quem ele é. Quantos que vêm para a igreja querendo casa, carro, esposa, uma conta cheia, mas esquece que Jesus não veio, morreu na cruz para a gente ter vida boa, ele morreu na cruz para a gente ter vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Ele adentra para a cidade chamada Jericó. Ele estava indo para a cidade de Jerusalém, aonde ele iria ser crucificado. Ele não passaria por ali novamente. E aquele homem chamado Bartimeu, ele não iria ter a segunda oportunidade de ser curado. Era a oportunidade única. E muitas das vezes eu e você temos a oportunidade de receber algo da parte de Deus e deixamos aquela oportunidade fugir entre as mãos. Por falta de sabedoria, por falta de buscar na palavra. Porque eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me achará. E a Bíblia fala que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, por falta de examinar a Escritura. Quer pegar tudo mastigado, fast food lá no mercado, comprar essa que agora. Aí vai para a internet, fica vendo os pregadores cult. Eu não preciso de cult, eu preciso de Jesus, que é o autor e consumador da minha vida. Jesus, ele adentra para aquela cidade chamada Jericó. E junto com Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. E ali estava sentado aquele homem chamado Bartimeu. Por que Bartimeu, pastor? O nome de seu pai era Timeu. E Bar, em hebraico, filho. Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia ela não fala, a Bíblia ela não relata, mas o pai de Bartimeu foi assassinado pelos soldados romanos porque ele afrontava o povo romano.
E os estudiosos dizem que antes de matar o pai de Bartimeu, eles furaram os olhos dele, para ele não enxergar para se vingar do seu pai. E ali estava aquele homem sentado à beira do caminho, e junto com ele estava uma capa escrita na insígnia: Tíbero. Esta capa, ela permitia, ela autorizava ele ficar sentado à beira do caminho, porque quem usasse uma capa na época era a capa da vergonha, a capa do desprezo, a capa da desonra, a capa da humilhação. Eu não sei qual capa você tem vestido, mas nessa noite eu quero dizer para você: tira a capa! Aleluia! Ele usava aquela capa, e essa capa ela dava a permissão para ele ficar assentado à beira do caminho mendigando. Ele só ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Ele sabia que algo sobrenatural estava acontecendo ali, ô pastor Sérgio, porque era uma grande multidão. Aquela algazarra não era de comum, porque nós sabemos quando é Jesus que está presente na casa. Aleluia! Nós sabemos quando Ele se faz presente na vida de alguém. Algo diferente acontece quando alguém chega, quando tem a vida alicerçada, quando tem a intimidade com Deus, quando tem a presença de Deus. Ele estava lá, sentado à beira do caminho. A Bíblia não fala quem estava com ele, mas ele só ouviu falar que era Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que muitos mandaram ele ficar quieto, muitos começaram a repreendê-lo. Quando a Bíblia diz muitos, porque não é todos, porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Segue. E muitos mandaram ele ficar quieto, porque ele estava atrapalhando o Messias. Ele estava impedindo o mestre de fazer a obra. Ele estava impedindo o mestre de fazer a vontade deles. E muitos mandaram ele ficar quieto. Mas é tão interessante, meus irmãos, que quanto mais mandaram ele ficar quieto, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Jeremias 33:3 diz o que? Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não se importou com a multidão. Ele não se importou com aquele povo que mandava ele ficar quieto. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que quem tentará contra o meu escolhido, quem justifica é Deus. E ele continuou a clamar ao Messias: Jesus, Jesus, filho de Davi. Muitas das vezes a gente ouve falar que Jesus cura, a gente ouve falar que Jesus restaura, restitui e faz milagres. Mas aí vem a multidão lá de fora, os fariseus, até mesmo dentro da igreja, e fala: você não sabe louvar, você não sabe orar, fica quieto que você está atrapalhando quem quer. Nós fazemos é para Jesus, não é para o mundo. Quando eu comecei na igreja, eu fui para a igreja pesando menos de 54 quilos, com a calça rasgada, um tênis comprado no brechó, colado no Super Bonde, cabelo desse tamanho. Eu não sei se alguém que lembra da época dos Globe Toppers. Quem é que lembra que levanta a mão? Ninguém é da minha época. Ele já confessou a idade, tem mais de 50. Eu não tenho vergonha de contar o meu testemunho, que ele é edificante. Edifica a vida daqueles que tem alguém nessa vida. Se Jesus fez na minha, pode fazer na deles também. Quando eu fui para a igreja, muitos não acreditavam que Deus ia fazer na minha vida, mas eu estava determinado em não viver mais aquela vida promíscua.
pesando menos de 54 quilos, fiquei 2 dias morto em cima de uma cama, os índios filtrando 48%, quase para quem está 20, quem conhece pouco medicina sabe que é morto, mas a palavra do Senhor fala que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, uma multidão mandaram ele ficar quieto, pastor Sérgio. Olha só, muitos mandaram ele ficar quieto. Para, ficar quieto, você está atrapalhando. E só o clamor de um homem chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção do Messias. O seu clamor chama a atenção de Jesus. Aleluia. E Jesus parando, ele parou para ouvir. Peraí, está acontecendo alguma coisa, estão me clamando. E Jesus parando, olha só, ele mandou que chamasse. Olha só, é tão lindo o agir de Deus, porque quando ele chama, ele garante. Quem te chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Ele garante tudo, começo, meio e fim. Só que tem muitos que não querem participar do banquete. Muitos não querem participar da glória. Muitos só querem participar da ressurreição de Cristo. Não querem participar do mártir, da perseguição, do açoite. Mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Aleluia. E Jesus, parando, mandou que chamasse um servo. Olha só, dizendo. E então chamaram o servo, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não escolhi servir a Deus. A Bíblia fala: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aleluia. Ele escolheu você, ele tirou você da nação de pecado, ele te deu oportunidade de vida, ele tirou você das trevas, ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que querer voltar para a terra de escravidão, para o Egito? Aquele que lança a mão na arada e olha para trás não é digno do meu reino. Eu poderia me corromper, poderia me vender. Tem muitos aí, ó: pastor, quanto você cobra para pregar? Que a missionária de nota, ela me perguntou: pastor, quanto você cobra? Eu falei: quê? Está repreendido, meu irmão. De jeito nenhum, não faço isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se tem louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas nem esperei eu falar. Espera, se eu já sei da minha opinião própria, eu sei da minha identidade de Cristo. As marcas de Cristo estão no meu corpo. Eu trocava tiro com polícia, trocava tiro com bandido, injetava cocaína na veia, era loucura total. Fogo de morra acima, água de morra abaixo, para mim era uma coisa só, era diversão. Mas hoje, a minha alegria é estar na presença de Deus, porque só a tua graça me basta, Senhor. Só a tua graça me basta, Senhor. Só a tua graça me basta. E ele, lançando de si a sua capa, foi a primeira coisa que o servo fez. Ele tirou a capa que o prendia, o jugo negativo. O passado dele o prendia. Porque quando você carrega algo do teu passado, você não vive o presente de Deus em sua vida. Você tem que desprender daquilo que te amarra, daquilo que te prende, as algemas de Satanás. Ele te prende, é o jugo. Mas a Bíblia diz que o jugo foi despedaçado. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. O
Porque Jesus não fala com ninguém nem sentado nem deitado. De pé, de pé. E ele, lançando de si a sua capa, ele foi ter com Jesus. Porque Jesus o chamou. Porque ele mandou buscar ele. E ele foi o quê? Obediente. Glória. Sabe por quê, meus irmãos? A obediência, ela atrai as bênçãos do Senhor. Quer ser abençoado? Seja obediente a Deus. Irmãos, vamos ficar focados na mensagem para a gente ver essas crianças lá atrás, lá. E ele, lançando de si a sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, ele pergunta para você e para mim: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para mim também: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero uma pizza. Mestre, eu quero um churrasco. Mestre, eu quero um carro, eu quero uma casa. Mestre, eu quero um apartamento. Não. Primeiro, esse homem ele era inteligente, ele sabia quem era que havia de vir. Porque ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, mesmo sendo cego. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas o que ele disse? Mestre, que eu tenha vista. Se você for na segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7, o Senhor se apresenta a um homem chamado Salomão e diz: pede o que quiseres e eu darei. Salomão pediu ouro, prata, fama, honra? Não. Sabedoria e conhecimento. Só que o Senhor lhe achou graça, ele achou favor e merecimento sobre a vida daquele homem, no qual não encheu o coração para que matasse os perseguidores e nem qualquer outra coisa que não fosse agradável. O Senhor fez o quê? Além de ter dado conhecimento, sabedoria, deu riqueza, honra, como não houve e jamais haverá na face da terra. A Bíblia fala: pedi, pedi, dar-se-nos-á. Todo que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Qual dentre homens que o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra, ou pede um peixe, lhe dá uma serpente? Mas a Bíblia também nos adverte: pedi e não recebeis, pois pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Aquilo que não vai alinhar o reino com o céu, não tem como. Tem muito crente hoje adorando a dois senhores. Há de se achegar um e há de se afastar de outro. Há de agradar um e há de desprezar o outro. Não podemos adorar a Deus e não. E é tão interessante que depois que ele disse: mestre, que eu tenha vista, no 52 a Bíblia diz que Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É tão interessante essa mensagem, pastor Sérgio, que Bartimeu era um homem que vivia à beira do caminho mendigando. Bartimeu era um homem que não tinha conhecimento de muitas outras coisas, mas ele sabia quem era que havia de vir. Ele era cego, ele não enxergava, ele não tinha uma visão como nós temos. Mas Bartimeu ele ouvia, porque ele ouviu falar de Jesus. Bartimeu, ele não enxergava como nós enxergamos um carro, uma casa, a esposa, o esposo, os filhos, um prato suculento.
Mas Bartimeu ele falava, porque ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ele era cego, ele não enxergava, ele não sabia ler porque ele não enxergava, mas ele não era paralítico, porque quando o chamaram, ele levantou e foi ter com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu ele era cego. Ele não conseguia olhar para o alto porque não ia ver nada. Mas ele era um homem inteligente, sábio, tinha sabedoria. Porque quando o mestre perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: mestre, que eu tenha vista. Ele poderia pedir um monte de coisas, mas não. Ele só disse: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha visto, eu quero ver, eu quero poder te ver, quero ver a sua face. Ele deixou de ganhar muito dinheiro, porque era uma multidão que estava passando, para poder ter o melhor, quer ver o rei face a face. Hoje nós estamos muitas vezes dentro da igreja, cegos, com a visão limitada, que impede a gente de ver. Mas 1 Coríntios 2,9 diz: o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. A quem nós temos adorado, afinal de contas? A quem nós temos buscado, afinal de contas? A quem nós temos edificado, afinal de contas? Que palavras eu e você temos falado fora da igreja? Que a Bíblia fala que nós temos que falar palavras agradáveis que promovem a edificação daqueles que o ouvem. Porque ser crente aqui dentro da igreja, está todo mundo vendo aqui, ó, mas da porta para fora. Será que a minha vida continua da mesma forma? Será que a sua vida continua? A Bíblia fala, sabe o que? Na Santa Ceia, pega essa: examine-se, pois, o homem, meu irmão. A Bíblia fala: examine-se, pois, o meu irmão. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar a minha vida e parar de tomar conta da vida do meu irmão, da minha irmã. Porque quando eu começo a tomar conta da vida do meu irmão, da minha irmã, o Papai do céu lá de cima ficou só assim: ô Jesus, toma conta, Pai. É só no hoje. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aqueles que nos amam. Somos. Mocinha,